Quero que vocês recebam assim com uma honra muito grande esse pastor que veio nos abençoar, pastor Maico Balbino. Aplauda Jesus pela vida dele aí, Vasco. Meus irmãos, vocês estão bem? Amém? Como é bom estar aqui. Eu preguei em uma das filiais de você, lá do pastor Davidson, né? E foi muito bom, a gente tem uma amizade. Cadê ele? Está ali. Deus abençoe ele, esposa, família, muito bom estar aqui. Pastor Valber, muito obrigado pela receptividade. Hoje eu estou em obra, né? E aí foi muito bom pelo tema que foi me dado, questão da liderança serviu, porque eu vivo isso todos os dias da minha vida, e isso daí já tem uns 12 anos vivendo essa questão da liderança servil. E hoje eu tenho, inclusive hoje mesmo, foi uma manhã que eu tive correndo atrás de questões de trabalho da igreja. Eu tenho um problema com o trabalho. Eu cresci com um trauma que pastor não gostava de trabalho. Aí eu sou um pastor e eu faço isso de forma sem perceber. Eu trabalho tanto na obra, tanto de trabalhar mesmo, que eu chego a passar um pouco da medida no que tange a trabalho. E isso daí acaba me sufocando de alguma forma. E hoje foi um dia que eu tive que trabalhar na obra da igreja. Nós estamos com uma filial nova na Barra da Tijuca e num local, além de ser muito caro, é um local de difícil acesso para trabalho, de material, de construção, de tudo. E aí a gente tem que fazer algumas remanejações, mas enfim, está dando tudo certo. Por conta disso, eu fiz o máximo possível para poder chegar bem cedo, que eu queria ouvir todas as ministrações, vou ficar até o final do evento, mas enfim, já quero pedir perdão por isso. Eu não chego tarde em cultos que eu vou pregar, não tenho esse costume, né? Sou bem doutrinado com isso. Fui militar. Alguém aqui foi ou é militar? Tem? Então eu tenho problema sério com o horário. Enfim, me perdoem, amém? Pastor Davidson, Deus te abençoe muito. Está aqui o pastor Yuri, cadê ele? O pastor Yuri está lá atrás com material. É o meu vice-pastor, casado com a minha irmã. É uma bênção, sempre me acompanha quando eu vou pregar. E eu estou muito feliz por estar aqui. Eu queria que você, nessa remissão de obreiros e líderes, só queria fazer uma pergunta aqui. Pastores aqui, tem quantos? Levanta a mão. Você identifica pastores ou pastoras também? Ok. Tem alguém que lidera a igreja e não é pastor ainda? Tem alguém? Levanta a mão. Tem uma pessoa lá atrás. Ok. Missionários tem aqui? Missionárias? Evangelistas? Presbíteros? Obreiros? Obreiros e obreiras? Diáconos? Tá bom. Então, como lá na igreja também, acho que a grande maioria é diáconos e obreiros. Não é isso? Amém. Vamos para a Bíblia? Você pode abrir sua Bíblia, por favor? Em João, Evangelho de Jesus, escrito por João, capítulo de número 13, nós vamos ler do 12 ao 17. Amém? João, capítulo 13, versículos 12 e 17. Então depois que lhes lavou os pés e tomou as suas vestes e se assentou outra vez à mesa, disse-lhes: entendeis o que vos tenho feito? Vós me chamais mestre e senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu, senhor e mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns dos outros. Porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Na verdade vos digo, que não é o servo maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou.
se sabeis essas coisas, bem-aventurados sois, se as fizerdes. Então, o princípio básico aqui para conhecimento geral, começando pelo final, é que tudo que a gente aprende, a gente só é bem-aventurado se nós praticarmos. Então, não adianta você participar de uma escola de líderes, de obreiros, de liderança, se você não tem disponibilidade para querer viver aquilo ali e colocar em prática. E o colocar em prática parte de um princípio de uma única coisa, chamada decisão. Se você chegar aqui com a ideia de que tudo que for falado você já sabe, você não vai aprender absolutamente nada. Então, quando eu vou para qualquer tipo de curso, eu já fiz alguns cursos, tanto na área gospel como na área secular. Na verdade, eu tenho investido muito nesse momento em curso de liderança secular, que não é de cristão, não fala de Bíblia, fala só de liderança. Quando eu chego lá, eu chego com a perspectiva do seguinte: eu não sei de nada. Se eu viesse para um curso aqui hoje, eu vou sentar ali para ouvir as pessoas falar, eu sento assim, ó, eu não sou pastor há 14 anos, eu penso, minha mente é essa, para eu aprender e reciclar tudo na minha mente. Amém ou não amém? Então é um conselho que eu dou aos irmãos, mas eu quero falar propriamente dito sobre liderança servil. Antes de eu falar de liderança servil, que é o propósito da liderança de Jesus, que sempre foi servir, eu preciso que vocês falem algumas palavras. Isso daqui não tem nada a ver com o meio pentecostal. Isso tem a ver com didática pedagógica. Porque quando nós repetimos algo, a probabilidade de decorar aquilo e fazer com que aquilo seja uma realidade é maior. Então, eu queria, por favor, que vocês repetissem isso, como se estivéssemos em uma escola, e de fato isso é uma escola. Diga para mim: nada acontece sem liderança. Primeira verdade, nada acontece sem liderança. Você quer anotar isso daí? Nada acontece sem a liderança. Tudo que acontece hoje na nossa vida, dentro de um grupo de pessoas onde tem vidas, acontece porque existe liderança. Segunda coisa, nada muda sem a liderança. Todas as mudanças que tiveram que acontecer na vida de alguém partiu de uma liderança, de uma influência, de algo. Ponto. Terceira coisa que a gente tem que aprender: nada desenvolve sem a liderança. Repita, por favor: nada desenvolve sem a liderança. Ficou baixo. Está anotando, né? É difícil fazer duas coisas juntas. Escreve aí: nada se desenvolve sem a liderança. Eu sou... O pessoal na igreja lá fala que eu sou aquele áudio 1.5 do WhatsApp. Eu tenho TDAH. Então, assim, sou meio lerdo para algumas coisas. E qualquer coisa tira minha atenção. Então, pastor, como qualquer coisa tira minha atenção, eu tenho que, quando meu pensamento engrena, eu tenho que, senão perco o raciocínio muito rápido. Então, eu vou falar rápido, então você vai ter que ficar ligado aí. Amém? Amém? Eu já até tentei falar devagar, eu já até tentei segurar, eu já até tentei, mas aí não era eu. E aí eu acho que a liderança tem tudo a ver com a autenticidade. Quer anotar isso daí também? Liderança tem tudo a ver com a autenticidade. Amém? Amém? Tá, repita comigo também: nada melhora sem a liderança. Isso, você primeiro repete, depois você anota junto. Vamos lá, vou esperar você anotar aí, para a gente falar isso alto. Um, dois, três. Diga: nada melhora sem a liderança. Já anotaram isso? Ok? Vamos lá. Quinto, você vai falar primeiro, depois você anota. Nada é corrigido sem a liderança. Enquanto você anota, eu quero fazer comentários aqui breves. Por quê? Porque Deus levantou líder para corrigir. O líder foi chamado exatamente para ajuste, para equalizar. E a equalização aqui não é da matemática, não, é da sonoplastia. Só vai equalizar. Tem muito grave, muito agudo, vem voltando, indo. Sem a liderança não tem como. Então, e agora eu quero que você repita isso daqui que eu vou falar, e eu vou começar meu sermão. Todo mundo, todo mundo, em todo lugar,
em todo tempo, está sendo dirigido. Vamos repetir isso aqui? Diga, todo mundo, olha para o lado e fala, você e eu. Em todo lugar, diga aqui ou em casa, ou no trabalho, ou no trânsito, diga em todo tempo, está sendo dirigido. Então nós somos dirigidos, você pode anotar isso enquanto eu comento, nós somos dirigidos todo tempo por alguém, por algo. Isso fala de liderança. Tem gente sendo influenciado pelo youtuber, tem gente sendo influenciada pelo Instagram, pelo influencer, tem gente sendo influenciado por um pastor, tem gente sendo influenciado por um pastor que está seguindo um conselho de Jesus, tem gente sendo influenciado por um pastor que está seguindo um conselho que não é de Jesus. Todos nós, em todo tempo, em todo lugar, estamos sendo dirigidos por alguma coisa. E a minha pergunta é, líder, e você não tem que responder, é só pensar, que direção você tem tomado? E a segunda pergunta é, por que essa direção? O problema da igreja, e propriamente dito aqui agora, o problema da igreja, quando eu comecei a ver essa dualidade entre liderança cristã e liderança secular, eu comecei a ver que algumas coisas não funcionavam na igreja, como por exemplo, na liderança secular, não existe essa ideia de servir. Sim ou não? Não existe essa ideia de servir. O líder secular, ele paga e pronto, só serve ele. Porque ele tem um poder, o que motiva ali, e a maior influência, a pessoa está sendo paga, chega no horário. Está sendo pago, se não for pago, vai perder. Sendo pago, eu tenho um brother, um amigo, acho que falar brother é até demais, mas um amigo, que ele é pastor de uma grande igreja no Brasil, e no Rio de Janeiro, propriamente dito no Rio de Janeiro. E eu lembro que no começo lá, quando nasceu o Apacentar, eu ouvi essa frase. Ele pegou o pessoal da Apacentar, de Nova Iguaçu, o pastor Marcos Gregório, e ele tirou esse pessoal todos dos seus trabalhos e começou a salariar esse pessoal. E aí quando ele começou a salariar o pessoal, Davi Sassa, esse pessoal todo, essa é a história que eles contam isso daí no YouTuber, e quem contou isso foi inclusive o Arcanjo em podcast. Quando começou a salariar, ele falou o seguinte, ó, vocês vão chegar no horário, e quando vocês chegarem, se não chegar no horário, cada minuto que vocês se atrasarem é R$1 que eu desconto do salário. Primeiro mês, teve gente recebendo menos da metade do salário, porque o problema era o horário. No segundo mês, ninguém teve R$1 de desconto de salário. Por quê? Se prepararam para aquilo, porque doeu. Então tem uma questão no que tange a nossa vida cristã, e até na liderança. Será que vai ser preciso ter perdas? Perder dinheiro para a gente começar a liderar da forma que tem que ser liderada? Viver da forma que tem que viver? E exercer o que verdadeiramente nós precisamos exercer, do jeito que tem que exercer. Não tem que perder nada. E aí, como eu falei, essa questão da dualidade de liderança ser igreja e liderança que não é cristã, aonde que esbarra aqui? Porque o problema da igreja, é que eu quero falar para obreiros, todos nós que estamos aqui, isso daqui se estende também para a igreja que eu sou pastor, que a maior parte dos nossos líderes, eles foram treinados, eles não foram treinados para serem líderes, eles foram consagrados para exercer um cargo na igreja. E aqui está um erro. Posso repetir isso para ficar melhor e você de repente anotar? Porque a maior parte dos nossos líderes não foram treinados para serem líderes, eles foram consagrados para exercer cargo na igreja. E aí quando isso daí chega lá no pastoreado, que é em cima, por isso que eu perguntei sobre os pastores, aí isso dá um problema muito sério. Porque o cara não é treinado para ser pastor, ele foi consagrado para exercer a função, que não, isso daí é o começo da liderança. Porque liderança é consagração, é vocação, é paixão, é amor, é chamada. Isso é liderança pastoral. Mas não adianta eu ser vocacionado, não adianta eu ser chamado, não adianta eu ter amor, se eu não tenho preparo. E sabe onde a igreja pecou? Sabe onde? Porque tem gente desviada a vida inteira
porque foi dada autoridade para gente que não era preparada. E aí quando eu chego num lugar como esse, onde tem uma preocupação, estou falando agora dessa igreja Plenitude hoje, uma preocupação em tratar a alma do servo, em tratar a liderança, em uma escola de líderes, eu louvo a Deus. Porque eu desenvolvi traumas na minha vida por conta de pastores que eu tinha, crentes, santos, homens de Deus, que eram bons pastores espirituais e não sabia lidar com gente. E liderança tem tudo a ver com relacionamento. Não adianta eu falar bem de Bíblia se eu não falo bem com a pessoa que está do meu lado ouvindo. Não adianta eu ter versículo decorado na mente se eu sou um mal educado, se eu não respeito ninguém. E aqui está uma questão de liderança servil, porque a gente acredita que na ordem hierárquica, como eu falei, eu fui militar, a gente tem que prestar autoridade, reverência para quem está acima da gente, e no Evangelho é totalmente ao contrário. Eu li o texto que nós lemos, Jesus começa lavando os pés, e aqui eu aprendo muitas coisas em lavar o pé. Nós temos quantos evangelhos? Vamos lá, é bom para pregar para líderes, é isso. Quantos evangelhos nós temos na Bíblia? Quantos? Diga 4. Diga 4 evangelhos. Isso aí, vamos lá, me ajuda aí. Escolinha do pastor Maio, aleluia. 4 evangelhos. Primeiro evangelho? Mateus. Segundo? Terceiro? Quarto? 3 são sinópticos. Sim ou não? Sendo eles, Mateus, sinopsia, singularidade da ótica. Todos estão olhando para o mesmo ponto de posições diferentes. Mateus, Marcos e Lucas, olhando para a história de Jesus de forma cronológica, e estão agora contando de forma cronológica a passagem de Jesus na terra, segundo a concepção de visualização de cada um. Sim ou não? Mateus, Marcos e Lucas. Aí Mateus apresenta Jesus como rei e escreve o evangelho aos judeus. Por quê? Porque os judeus estão esperando alguém que o pudesse libertar de Roma, pudesse libertar das prisões, pudesse libertar daquele peso político que tinha naquele momento. Ok, então Mateus, vamos lá, escreve o evangelho de Jesus, mostrando a história dele aos judeus e apresenta Jesus como rei. Vou pular aqui Marcos, que eu quero falar com Marcos por último. Então, Lucas escreve o evangelho de Lucas, que tem o nome dele, de Lucas, falando que Jesus é o homem perfeito destinado aos gregos. Por quê? Porque a Grécia naquela época ainda tinha uma grande influência intelectual sobre aquele povo. A Grécia, por muito tempo, foi a maior potência do mundo. Lembra de Alexandre III da Macedônia, conhecido como Alexandre o Grande? Veio antes de Jesus. Esse cara mudou a história do mundo no que tange ao poder bélico, ao poder de força, de estratégia militar, em liderança. E aí a gente tem ideias filosóficas de Aristóteles, Platão, Sócrates, Pitágoras. Esses caras são 300, 200, 100 anos antes de Cristo. E a ideia dos caras estão até hoje aí se levantando. Quem estuda psicologia, filosofia, sociologia, e tudo de logia, de pensamento, de mente, é ensinamento grego. Então, já que a Grécia é o grande poder, tinha se levantado uma ideia de uma afusão greco-romana, porque intelectual era da Grécia e o poder era de Roma. E aí, Lucas escreve isso para apresentar Jesus como o homem perfeito, escreveu os gregos. Mas Marcos não. Marcos, ele olha para Jesus e apresenta Jesus como servo. E ele escreve para quem? Para os romanos. E aqui começa a dar problema na mente da gente. Porque se Roma está dominando o mundo, se Roma está querendo, na época de Jesus, tinha 30 anos mais ou menos, 33 anos, 35 anos, que Roma tinha assumido o poder mundial. Estava dominando com as suas legiões. O imperador da época de Jesus, até ele ser novo, era Júlio César. Depois entra outro imperador. Mas até esse momento, eu fui em Roma agora há pouco tempo, e até hoje em Roma, quem vai em Roma vê essa estátua de Júlio César lá até hoje. Até hoje está lá a estátua dele, de tanta influência que era, tanto poder, queria mostrar essa ideia que o povo romano é um povo totalmente poderoso, é um povo que domina, e aí Marcos escreve e apresenta Jesus como servo, na contramão. Isso aqui é muito poderoso, porque o evangelho de Jesus, para quem quer conhecer Jesus, no meio desses romanos que querem ser grandes, não é a grandeza,
é o quê? É ser pequeno. E aqui fala uma verdade muito séria que a gente tem que entender isso aqui. Se você quer ser verdadeiramente discípulo de Jesus, escute isso. Você tem que ir na contramão do pensamento terreno. Partindo de princípio que o grande, e aqui é muito bom, porque o reino de Deus é extremamente antagônico. E quando isso vira para liderança, é agravado. Eu falo lá na igreja uma coisa, pastor, que eu sou um pastor que tem 3 caras. Está pronto para ouvir isso aqui? Eu falo isso. Falando, então, eu cresci assim, né? Numa discussão de escola, eu falo, tu tem 2 caras, tu é falso. Quem ouviu isso aqui? Criança, novo. Aí eu, com o tempo pastoreando, eu aprendi o seguinte, eu tenho 3 caras. 3 versões minhas, pastor. Primeira versão, é que você está conhecendo hoje. Sou pastor top. Você vai gostar de mim, vai simpatizar. É a pessoa que visita lá a igreja. Sou muito legal. Esquece. Dou brinde para todo mundo, presente, abraço, falo, eu sou de contato, né? Então eu gosto de abraçar, falar. Esse é o pastor que eu sou. A pessoa tornou membro, eu já sou um outro pastor para ela. Eu não sou mais o pastor do sorriso só, não. Eu sou o pastor que comenta, não sei se... Então, não quero entrar em questões doutrinárias aqui. Estou falando do meu pastoreado. Amém ou não amém? Amém ou não amém? Então, por favor, eu comecei a seguir o pastor essa semana. Né? Então, não vai... Não, pastor, viu? Não, então eu não sei da vida do pastor. Estou falando da minha. E não sei como é que é a igreja aqui também. Estou falando da minha. Então, quando ela, o meu membro lá começa a expor muito o corpo em rede social, eu já começo a dar uma travada no status, se eu tiver. Vigia, crente. Outro dia a diaconisa lá da igreja botou uma foto na praia com o fundo do MC Pose. O dia está lindo, sol ensolarado. Clima de montanha, eu não sei lá, a música é assim. E eu chamei e mandei. Crente, vigia. Eu acho que tem trilha sonora melhor do que essa daí. Eu já não sou mais aquele pastor do risadinha de tudo, não. Porque enquanto a pessoa não é membro da igreja, eu vou curtir o que ela arremete a Deus. E o que ela não arremete, é problema dela. É a vida dela, eu não tenho responsabilidade com isso. Eu prego o evangelho genuíno. Agora, quando ela se torna membro, eu já vou ter que dar conta daquela vida. E quando ela se torna obreiro, aí eu falo lá para a igreja que eu viro o Satanás da vida dela. Mas é. Irmão, olha aqui para mim. Falando de liderança. A Bíblia fala, Jesus deu um exemplo. Quem crê que Jesus é o maior exemplo para a gente de liderança? Jesus deu um exemplo de animal. Qual foi o exemplo de animal na Bíblia que Jesus deu? Que ele se comparou, foi com quem? Hã? Não foi o leão? Cordeiro, ok. Outro para liderança. O leão da tribo de Judá. Leão. Vamos lá. O leão, quem já viu o Rei Leão aqui? Você vai ver Rei Leão no cinema? Eu também vou. Então, leão. O leão é o rei da selva. Sim ou não? Não é isso? Eu fiquei pensando o que faz ser o leão o rei da selva. O leão mais forte? Estou falando de liderança, tá? Tudo que eu vou falar agora, você pensa em liderança. O leão mais forte? Ele é o mais inteligente? Ele é o maior? É o mais pesado? O leão... Vou perguntar, por que o leão é o rei da selva? Me pergunta, por quê, pastor? Atitude. Quem é mais forte, o elefante ou o leão? Mas por que o leão domina sobre o elefante? Me pergunta por quê? Porque o leão não vive sem propósito. Sabe qual é o problema da liderança? Que a liderança não tem propósito. E evangelho é conflito. Evangelho fala de antagonismo. Paulo vai falar assim, ó, para eu subir eu tenho que ir? Para eu ganhar a vida, para eu achar a minha vida, eu tenho que fazer o quê? Perdê-la. Então, se você quer ser um líder, um cristão, um servo, como a Bíblia indica, você tem que entrar em conflito com isso tudo. Com o seu bem-estar. Não tem um animal na selva, pastor, que fique à vontade quando o leão está perto. Me pergunta por quê? Porque sabe que ele vai resolver o negócio lá. E líderes aqui na plenitude tem que ser desse jeito. Você chegou, irmão, o pessoal fala assim, pastor, quando o senhor não está no culto, o culto até flui mais. Aí eu penso assim, e tem que fluir mesmo. O pessoal se solta mais, pastor. Porque quando eu estou lá, o pessoal fica, eu fico vendo. Aqui também acontece isso?
Só em São Paulo, né? Tem gente que fica suando, irmão. Ó, o pastor chegou. E outra coisa, eu aprendi que para muita gente é você o bicho-papão da história. Para muita gente é você o problema da história. Porque a função do líder não é agradar a gente. É preparar a gente. Irmão, vou falar de pastor aqui. Já viu o bicho? Antigamente, eu tinha medo do boi da cara preta. Quem já ouviu essa música do boi da cara preta? Hoje em dia a mãe não canta mais boi, boi, boi da cara preta para essa criança que tem medo de careta. Não tem mais, porque a careta quase não tem, porque depois que inventaram os botox, melhorou muita coisa. E eu não vejo nada contra, porque minha esposa faz também, tá? Amém ou não amém? Mas hoje o bicho-papão da humanidade, dos membros, é o pastor. Porque antes falava assim, ó, vou chamar o bicho-papão, o homem do saco. Eu fui criado assim. Agora, ó, eu vou chamar o pastor. Eu vou falar para o pastor. Tem criança na igreja, pastor, que quando me vê começa a chorar. Eu fico na porta da igreja todo culto. Eu dou a benção sempre andando no corredor. Aí eu chego lá na porta para cumprimentar um de cada vez. É o momento, pega líder. É o momento que eu começo a falar coisas que eu vi no WhatsApp. Entendeu aqui? Pegou ou não? Aí eu vi lá que a irmã estava no salão pintando o cabelo. Aí, o bom de ter TDAH é isso, que a gente é de ligado para umas coisas e para outras coisas a gente é muito ligado. Aí a pessoa passa, aí eu falo, varou, esse teu cabelo ficou bonito, hein? Entendeu que é liderança? Se importar com cada um. E aí eu, quando passa uma criança, aí eu falei, e aí? Como é que você tá? Tá tudo bem? A criança tá. Aí eu dou um beijo sempre na cabeça da criança. Às vezes aquele cheiro, meu Jesus. Aí eu vou lá, pá. E aí eu falo assim, tá obedecendo? Ih, pastor, vou te contar. A criança já começa a chorar. Porque o pai já está a semana inteira falando assim, ó, eu vou falar para o pastor. E lá na igreja eu boto as crianças no banco. Eu falo, ó, você vai para o banco, hein? E as crianças têm medo de mim. Só que eu aprendi uma coisa, me pergunta o que é. Eu me tornei, lá na igreja, com essa cara de 18 anos, eu não tenho 18 anos, tenho 22, brincadeira, tenho 38 anos, eu aprendi que no lugar que eu estou, alguém, ou quase todos, precisam estar desconfortável, pelo papel que eu exerço. Todo mundo brinca, todo mundo ri, todo mundo, mas na minha presença, pastor, nem tudo que se falam vão falar. Porque o meu papel de autoridade é esse. E a autoridade não é feita com maldade. Não é feita com covardia. É feito com posicionamento. Tem um livro para você comprar sobre posicionamento. Posicionamento. Então Jesus, quando começa a trazer a ideia de liderança servil para o mundo, ele escreve, quando Marcos escreve, ele vai conflitar tudo que a gente aprende de liderança secular. Na contramão do mundo. Tanto que ele vai lavar os pés dos discípulos. E isso era papel de servo. Só que Jesus, pega isso daqui, nunca criou ninguém para ser servo ou para ser escravo. E por que ele se coloca como servo? Porque isso é uma escolha própria. Posso te provar na Bíblia? Sim ou não? Sim ou não? Existiam 2 Adãos na Bíblia, sim ou não? Primeiro Adão é o Adão, o segundo é Jesus. Irmão, quando Deus criou Adão lá, Deus falou por Adão, ser servo de alguém? Foi essa a ordem? Qual foi a ordem? Domina a terra. Deus já o tornou líder, sim ou não? Porque tornar líder, quem torna é Deus. Mas se tornar servo, é escolha própria. O tema que ele pediu foi liderança servil. Você nunca vai ver um chamado de Deus para você ser servo. Tem chamado para ser líder. Só que o ápice da liderança é servir. E nós lemos isso daqui. Se a Bíblia para você é um manual, eu acredito que seja, nós acabamos de ler, que o maior não é o que é servido, o maior é o que serve. Então Jesus, que foi o maior de todos os líderes, em Filipenses nós vamos aprender que ele falou assim, ó, e mesmo, abre aí por favor, Filipenses 2, capítulo 5, o pessoal da mídia, coloca aqui para mim. Eu tenho uma relação muito boa com o pessoal da mídia.
Não sei porque eles só não botam foto minha. Porque eu chamo às vezes de midianita, né? Porque quem é da mídia é midianita, né? Não é, bro? Coloca, por favor, Filipenses 2, do 5 ao 8. De sorte, tem a televisão aqui, eu não tinha visto. Ó. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Então, olha aqui. O que Paulo vai falar aqui é aquilo que tem que ter na gente, que teve em Jesus. Vamos ver? Quem quer, olha aqui para mim, é redundante, mas tem que falar, tem que ser dito. Quem quer ter aquilo que tem em Jesus? Levanta a mão e fala assim, eu. Não, estou falando com o líder, por favor. Diga eu. Melhor, líder da plenitude. Diga eu. Então vamos lá. O que houve? Versículo 4. 6, é isso mesmo? Sim, 6. Não, 6. Me enrolou todo, né, filha? Filipenses 2, 5. Isso. 5, 6, por favor. Que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas fez-se a si mesmo de nenhuma reputação, tomando a forma de servo. Ele é Deus, mas ele não quis ser. Ele se fez servo, fazendo-se semelhante aos homens. Então, a ideia de ser um líder servo no nosso coração não parte por uma revelação, porque para eu ser chamado para ser pastor, para ter liderança, Deus vai usar um vaso, pode ser assim, quem crê nesse negócio, diga amém. De falar, eis que te digo que tu vais ser isso, amém. Coloquei uma obra na tua mão, te chamei desde o ventre da mãe, antes que você nascesse no ventre, já te dei as nações para o profeta, ok, mas para ser servo não vai ter isso. Você já ouviu alguma revelação disso? Já ouviu? Ei, meu filho, que eu te chamei para ser servo, humilhado, não tem isso. Por quê? Porque a glória do Evangelho está quando eu faço para o meu Deus aquilo que Ele não me pediu. Porque a Bíblia diz que o servo inútil é o que faz o que é mandado. Se tudo que te pedirem, quando você fizer tudo que te pedirem, você chegou num grau alto, inútil, é o que está na Bíblia. Aí você vai fazer algo, você vai ser melhor quando você começar a fazer tudo que te pedem, começar a fazer aquilo que não te pedem. Aí você passa para um novo nível. Mas a própria Bíblia diz, na parábola aqui, Jesus falou que o ápice do servo é quando ele faz tudo o que pede, aí ele chega a ser inútil. E aqui está uma questão, para o obreiro, diácono, pastor, evangélico, que não faz nem o que tem que ser feito, que classe a gente poderia dar para uma pessoa dessa? Tem alguém aqui? Então, para servir, não vai ter chamada. Para servir tem que sair de dentro do seu coração. Você tem que querer ser servo. E o pior é isso, gente. Que eu não vejo ninguém almejando querer ser servo. A liderança hoje está mais comparada, graças a Deus que na nossa igreja agora chegou essa influência aqui no Brasil. Sabe qual é, pastorzão? Que tiraram as cadeiras do púlpito. Em algumas, né? Que parecia que era o reino. Que tem a cadeira do pastor, que é a grandona, a almofadada. E o membro da igreja embaixo sentando num banco. Que se você encostar muito as costas, a cadeira quebra. Mas o pastor tem a cadeira dele diferente, na frente de todo mundo. Só faltava uma coroa na cabeça, irmão. Quer anotar uma frase? Líder verdadeiro não é coroa na cabeça, é toalha no ombro. É trabalho. Jesus trabalhava. E trabalhava por um propósito que era vida, gente. Ele investia isso. E se eu não tiver essa disponibilidade, eu não vou conseguir crescer espiritualmente. E eu queria, em poucos minutos aqui que me restam, falar de alguns tópicos que o maior exemplo de liderança serva foi de Jesus. Diga Jesus. Outra coisa que eu quero falar aqui, servir é formar discípulos e não seguidores. Quem tem Instagram aqui? Se não tiver, eu quero um conselho para você. Tenha.
Pastor, porque depois que eu tenho Instagram é um vento. Instagram não é vento para mim não, Instagram é bênção. É comportamento, domínio próprio. Amém ou não amém? Eu acho que cada um tem que se meter na sua vida. Quem acredita nisso também, diga amém. Mas se você não pode ter liberdade de ter uma rede social por causa de um cônjuge, o problema não está na rede social, está em você. Está em mim, sim ou não? Tinha um obreiro lá na igreja, lá o diácono, que ele tinha, ele e a esposa dele, uma rede social. Eu nunca sabia quem estava falando comigo. Se era ele ou a esposa. Aí um dia eu perguntei assim, ele está morando até nos Estados Unidos hoje, o Igor. Falei, varão, por que você não tem duas redes sociais? Aí a esposa falou, pastor, porque às vezes ele tem luta, agora ele está na igreja, está firme, mas antes era um negócio. Eu falei assim, mas o problema não é a rede, não. O problema é ele. Aí tu arranca a rede dele, mas não quer largar dele? Aí ele tem que largar dele? Eu falei, não. Só que a balização está errada. Está vendo como a gente canaliza para um lado e não para o outro? Vamos para a raiz do problema? Por que eu estou falando disso, de rede social? Porque seguidores me seguem e deixam de seguir. Todo dia eu ganho seguidor, pastor, e todo dia eu perco. Na época do Bolsonaro, então, meu Deus do céu, era política, irmão, aleluia. Era um problema para mim. Eu não vou falar de política aqui, não. Até porque lá na igreja também eu não falo. Mas eu estou dando um exemplo. Eu perdi muito seguidor na época de política. Bolsonaro, Lula, direita, esquerda, PT, PL. E aí, gente, foi um problema de ganhar seguidor e perder seguidor, ganhar seguidor e perder seguidor, ganhar seguidor e perder seguidor. E aí eu aprendi uma coisa nessa didática de Instagram. Sabe qual é? Que seguidor só me segue enquanto eu agradar a ele. Quando eu me entrego o que ele quer, o que ele se agrada, ele me segue. No dia que eu começar a entregar o que ele não se agrada, ele não me segue mais. E aqui está um problema. A gente quer basear nossa liderança em agrado. A gente não pode basear nossa liderança em agrado. Então, o líder que é servo de Deus, a liderança servil, parte do princípio da disponibilidade de eu ter discípulos e não seguidores. Eu vou te dar a prova. E sabe quando eu faço a diferença, pastor, de ter seguidores e ter discípulos? Muito simples. É quando eu sirvo ao meu liderado. Mas eu não sirvo a ele com a disponibilidade de colocar na boca dele aquilo que vai agradar a ele, mas quando eu alimento ele com aquilo que é bom para ele. Ô Pedro, você vai me negar. Antes que o galo cante, você vai me negar. Pedro, deixa eu te falar um negócio. Satanás me pediu para peneirar a sua alma e eu não permiti. Olha o que Jesus falou para o cara 3 anos depois está andando com ele. Falando de Pedrão. O que foi, Senhor? Depois que tu te... Quem já leu esse texto na Bíblia, irmão? Jesus fala para Pedro, depois que tu te converteres, já no final da vida, hein? Na terra aqui como, depois que tu te converteres, o cara não era nem convertido direito. Olha que Jesus está trabalhando nele. O Pedro conseguiu tirar de Jesus, irmão, Pedro conseguiu tirar as emoções de Jesus as mais diferentes possível num só capítulo. Na primeira, quem disse que eu sou? Porque reputação tem tudo a ver com liderança, mas eu não vim falar disso. Amém ou não amém? Quer repetir isso aí? Eu não vou falar disso não, mas quer repetir? Diga assim, reputação tem a ver com liderança. Porque Jesus perguntou assim, o que dizem que eu sou? Aí ele falou, onde dizem que tu é profeta, Moisés, Elias? Aí Jesus falou, tá bom, não quis saber mais. E vós? O que vocês acham que eu sou? Aí vem o Pedro. Fala o of the king, e entra, e aí ele fala, tu és o Cristo, o Filho do Deus? Olha só. Aí Jesus fala assim, vejo que tu não falou isso, não foi revelado pela carne, foi do Espírito. Olha só, espiritualizou. No mesmo capítulo embaixo, quando Jesus fala assim, depois dessa conversa, ele falou assim, agora eu vou para Jerusalém. O que Pedro fala? Não. Não vai não. Jesus falou, para trás de mim, Satanás. Gente, nesse texto nós temos muitas lições de liderança. Primeiro, com Pedro. Pedro conseguiu ser Espírito de Deus, Santo, e o Satanás na mesma conversa. Líder, até quando você vai ficar oscilando o
comportamento e quem você é diante de Deus e dos homens. O cara começa o culto sendo o Espírito de Deus pregando, acaba o culto na portaria, o cara já virou Satanás. E eu aprendo algo com Jesus aqui também, me pergunta qual é? Que ele sendo líder, ele não tem problema de falar para uma pessoa, elogiar uma pessoa agora, e daqui a meia hora, se tiver que repreender, repreender. E sabe onde está o erro da nossa liderança? Quando a gente tem medo de repreender alguém. Eu não posso matar aquela pessoa com a minha palavra. Mas Jesus falou, olha aqui, minha geração, eu me incluo, minha geração mimimi. Jesus chamou o cara de Satanás. Tu vai me negar, tu não é crente. Está falando coisas boas aqui? Homem de pequena fé, não foi isso? Tudo isso para Pedro. Mas quando dá o BO, que a Maria, vou falar sobre isso aqui, que a Maria aparece lá no túmulo, qual foi a ordem de Jesus? Chama os discípulos e quem? Pedro ficou fazendo pirracinha em casa? Bloqueou o WhatsApp de Jesus? Ele foi lá. Por quê? Tudo que Jesus falou para ele duro, serviu para fortalecer ele, criou um discípulo. Pedro, tu me ama? Ama. Ama nada, tu vai me negar 3 vezes. Depois Jesus fala a mesma palavra. Você me ama? Ama. Segunda vez. Ama. Então apacenta minhas ovelhas. Sabe por quê? Olha para mim. Discípulo come, salva e permanece. Vou falar uma coisa para a plenitude, porque Deus me trouxe para pregar para essa igreja aqui hoje. Pastor, era muito aqui e foi embora, porque não era discípulo. Se fingia de discípulo. Falava que era discípulo. Queria até ser discípulo. Mas discípulo permanece. Discípulo é contrariado e permanece. Os interesses dos discípulos não são mais aqueles, mas permanece. Não volta para Jerusalém. Você é Satanás, rapaz, para trás de mim. E permanece. Então a gente não precisa de seguidores, a gente precisa de discípulos. Ele restaura Pedro em João capítulo 21, porque ele formou o líder. Eu já vou terminar aqui agora. E qual é a recompensa do líder servo? Que tem que ter uma recompensa, sim ou não? Sim ou não? E a recompensa é a honra espiritual e um coração puro. Olha isso daqui que interessante. 2 Adãos na Bíblia. 2 Adão. O primeiro Adão nasceu grande. Não foi isso? Deus deu uma ordem para ele reinar. Ele não cresceu. Ele não aprendeu. Ele já nasceu com a ideia... Quem já viu Matrix aqui? Já viu que tem um momento do Matrix, eu não sei qual dos 3, da trilogia, que a menina, aquela mulher lá precisa aprender a pilotar o avião, aí ela chega num lugar, baixa tipo um download e ela aprende a tocar violão, a pilotar o helicóptero, a pilotar o helicóptero. Ela, na hora, avião não, helicóptero, ela vai e pilota. Não é isso. TDAH ataca às vezes, tá vendo? Na hora, ela aprendeu. Para mim, foi mais ou menos isso, Adão. Mas aí teve um outro Adão. E esse outro Adão, a Bíblia diz que ele vem como uma criança. Cresceu e se fortaleceu em estatura, em conhecimento, em sabedoria. Então, líder, não é porque você começou hoje pequeno que você vai ter que permanecer pequeno. Você pode reagir a isso? Não é porque você começou hoje, pastor, porque eu não sei direito. Não sabe agora, então se prepara para saber. Não, o pastor me colocou aqui, o pastor olhou para você, você não tem nenhum tipo de perfil, mas porque pastor tem isso. Enxergar no meio da multidão gente que tem chamado para uma coisa que nem a pessoa sabe que tem. Sim ou não? A gente olha e fala assim, esse cara é bom com o jovem. Aí o cara fala assim, pastor, nunca liderei jovem, não tem experiência, tá, vou te ajudar, vem cá. Aí ora no culto, o cara líder de jovem. Irmão, aquele cara, depois daquele dia, ele tem que amanhecer lendo livro de liderança, estudando sobre liderança, porque para ele crescer. É porque eu não sei liderar, mas o que deu certo na Bíblia é quem não sabia nada e foi crescendo e aprendendo. Quem sabia tudo na Bíblia, já furdou, teve problema. Só teve uma proibição, não coma o miserável daquele fruto. Você sabe por que a Eva comeu o fruto? Quem sabe por quê? Fala assim, eu sei. Eu vou te falar por quê. Me pergunta por quê? Porque a serpente falou que emagrecia, só podia ser, irmão. Tudo que fala para a mulher que emagrece, a mulher come.
Aí Eva vai e come do fruto, dá para ele, ele vai e come. Aí comeu o fruto, deu problema. Aí a Bíblia fala que vem um anjo na viração do dia. Pega isso daqui, ó, não tem nada a ver com liderança, é só revelação bíblica. Na viração do dia. Quem gosta aqui do pôr do sol? De ver o pôr do sol? Alguém gosta? Posso liberar um negócio para você, sim ou não? Não é só cristão não, tá? Todo mundo que tem conexão com Deus gosta do pôr do sol. Me pergunta, por quê? Porque a Bíblia diz em Gênesis que na viração do dia, Deus vinha à terra para falar do homem no pôr do sol. Esse momento foi interrompido lá atrás, tá? É o momento que Deus vem para falar com o homem. Está atribulado? Vai ver o pôr do sol e começa a falar com Deus, que você vai ver o que você vai receber. Na viração do dia vem Deus, vai falar com o homem em pecado. Gênesis 3, vai ter aquele gabinete, as punições. Aí a Bíblia fala que Deus pega o homem, tira o homem do jardim do Éden, não é isso? Coloca um anjo na porta. Qual foi a função daquele anjo na entrada do jardim? Não permitir que o homem entrasse. Aí a Maria de Magdala, 5.000 anos depois, quase. Páscoa foi agora, né? Semana passada. Comemorando a Páscoa, no domingo da Páscoa. Está todo mundo em Jerusalém preocupado com as festas. A Maria de Magdala, ela vai lá fazer o que no túmulo? Fazer o que ela vai fazer no túmulo? Ela vai servir o Senhor. Sim ou não? Porque quem serve por amor, serve até mesmo quando a pessoa não está presente. Porque a ideia dali era só de um corpo. Está entendendo isso aqui ou não? Ela está servindo sem ter ninguém ali. Porque até então era um corpo. Quem serve por amor não precisa de holofote. Quem serve por amor não precisa postar para que está dizendo que está servindo. E sabe qual é a maior das frustrações dos líderes? Quando não são reconhecidos. E quem disse que tem que ser reconhecido? Porque se você serve para ser reconhecido, você se serve. Você não serve ao reino. Tem gente se servindo. Eu vou limpar a igreja para todo mundo ver. E bater nas costas dela e falar, você é a irmã que limpa a igreja bem. Não, aí você se serve. Não, eu vou tocar bem, eu vou pregar bem. É o sinal que tem que acabar. Ó. Eu vou tocar bem, vou pregar bem para quê? Não. Faz para Deus. Elogiou, que legal. Não elogiou, melhor ainda. Por quê? Veio do Senhor. Aí a Maria de Magdala vai lá, vai servir ao Senhor. Aparentemente ele está morto. E quando ela chega lá, a primeira aparição, aparece, quem é que aparece para ela? Um hortelão, um jardineiro, não é isso? E qual foi a frase dele? Quem quer me ajudar a pregar para eu terminar agora? Qual foi a frase dele? Por que você está procurando entre os mortos quem está vivo? Então a primeira notícia que ela recebe, a notícia que abalou o mundo, pastor, a notícia mais importante do mundo foi a ressurreição de Jesus. Sim ou não? Quem é que soube? Uma mulher. Cadê as mulheres? Tem funções para vocês que Deus não vai dar para homem. Mulher. Já é Deus valorizando a mulher. Sim ou não? Eu tenho 12 discípulos aqui brabo, mas eu vou aparecer para uma mulher. Porque a mulher é preferida? Não, muito pelo contrário. Lá a mulher não era nem muito ouvida. Porque é pelo que ela estava fazendo. Ela estava servindo. Então quando eu sirvo, eu estou um passo à frente de quem não serve. Quando eu sirvo, eu tenho informações de quem não serve. Quando eu sirvo, eu vejo coisas de quem não serve. Quando eu sirvo, eu sei de coisas que pessoas que não servem não vão saber. Como por exemplo uma notícia, quem? Que Jesus ressuscitou. Só que ele aparece no jardim, eu já estive nesse jardim lá, do túmulo. E aí é interessante, porque quando o homem peca no Gênesis, primeiro Adão, peca, Deus tira ele do jardim, coloca um anjo e fala assim, você não entra mais aqui. Mas aí Jesus morre e ressuscita. E no jardim de novo, o anjo aparece. Em outras palavras estava dizendo, se lá atrás o primeiro Adão pelo erro saiu do jardim, o segundo Adão agora aparece dentro do jardim. Dizendo, aleluia, dizendo para você, Adão, ei, vocês estão dentro de novo, aleluia.
proibiam vocês de estar nesse jardim para ter contato com ele, já não proíbe mais. Tanto que a primeira aparição é de alguém dentro do jardim falando com o homem. Era o modelo lá de trás. Era o encontro com revelações que ninguém mais tinha, que ia abalar a terra e queria dividir a humanidade, e que nos fizeram estar aqui hoje sentados, porque Jesus ressuscitou. Então, líder servil está relacionado a exatamente o que você vai fazer gerar de você, e não espere influência externa para isso, porque quem é servo porque nasceu para ser servo, não porque foi chamado para ser servo. Eu quero orar por você agora. Quero orar por alguém que, não vou chamar aqui na frente não, aí mesmo, sei onde você está. Eu só queria que ficasse de pé. Você que quer que saia de dentro de você, só fique de pé no teu lugar mesmo. Você que quer que saia de dentro de você uma disponibilidade para você liderar com servidão. Você quer ser líder, mas você quer ser líder como Jesus foi, abrindo mão dos títulos que te deram, abrindo mão dos títulos que você tem, abrindo mão dos prestígios que você tem, só para formar discípulos e não seguidores. Se você está aqui hoje e você quer ser um servo como Jesus, que é a partir de hoje tirar essa coroa da cabeça e colocar essa toalha no ombro, de muito trabalho, se coloque de pé nesse momento, porque eu quero orar por você. Eu quero orar por você. Sabe qual é o problema da PNL? E eu fiz PNL, esses cursos todos de neurociência eu fiz, todos. Sabe qual é o problema? Conflita com a Bíblia. A gente se prepara tanto lá para fora, para a nossa empresa, e a gente quer pegar o que dá certo lá aqui, mas não dá certo lá aqui, porque aqui é pelo Espírito, aqui é loucura para o homem, aqui é de forma ao contrária, é conflito, é servo. Outro dia eu, conversando lá na igreja, um último exemplo, eu fiz 2 totens de LED de 2 metros por 1, igual parecido com o que o senhor tem ali na entrada, 2 metros por 1 assim. O pastor Davi acho que viu isso lá. E eu coloquei do lado de fora. E aí estava chovendo, começou a chover, chuviscar. E tem que colocar porque ele está sem proteção, se mulher estraga. E aí uma irmã lá no nosso culto, não sei se aqui tem, mas lá tem diretor de culto, que a gente chama de xerife. O diretor de culto é como se fosse um oficial de dia no exército. Ele é um ministro que todo culto está escalado para resolver os problemas, ver escala de serviço, ver o andamento do serviço. Ele é o responsável do culto. E aí o xerife, na ocasião, era minha mãe. Eu sou pastor da minha mãe. Outro dia eu conto meu testemunho. Eu sou pastor da minha mãe, do meu pai, da minha esposa, da minha filha, do meu tio, meus tios, da minha avó que faleceu, toda a família toda, eu sou pastor deles. E aí, a minha mãe era o xerife, e minha mãe falou assim, ó, aí os obreiros estavam começando o culto, aquela agitação de culto, aí tinha 2 obreiros sentados. Aí eles levantaram porque começou a chuviscar. Minha mãe falou assim, diáconos, meu filho, o senhor pode tirar o LED daqui porque está molhando? Aí ele virou para minha mãe e falou assim, pastor, eu não estou nem de serviço hoje. Eu tenho um pavio curto. A minha mãe tem mais curto ainda. Por quê? Para obreiro então? Porque nós crescemos na assembleia, pastor. E a assembleia, o pastor nem falava comigo. Eu estava aprendendo a tocar bateria. Estava num culto tocando bateria. Aí lá era a banda. Pam, 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 pam. E eu lembro até hoje. Jovem, desperta, fate, pronto, me alerta. E eu fui tocar aquilo ali, eu não conseguia, eu era novo, eu devia ter 10 anos, 11 anos. Culto de membros, baterista não ia. Os bateristas agora são crentes, mas antigamente não era crente não. A gente tem a moral hoje, hein, verão?
E eu ia tocar bateria, porque era o único culto que não ia baterista, pastor, e eu queria tocar. E eu tocando bateria, arrastando o hino, o meu pastor, presidente, meu Deus, 10 anos, tá? 12 ali. Meu Deus, o Maiquinho parece um cavalo manco. Se eu falar isso hoje para um baterista, imagina. Se a gente hoje na nossa igreja falar isso para um obreiro assim, que parece um cavalo manco. Uma pessoa não sai da igreja, faz um vídeo, coloca na internet, te expõe, manda foto pro Fuxico, ele grava live, faz um inferno na vida. Minha mãe olhou pro obreiro que não queria tirar o LED da tela e falou assim: porque você não está de serviço, a gente vai ter que perder 40 mil reais? Porque você não está de serviço? Meu filho, você hoje não está escalado para o serviço, mas você está de serviço desde o dia que você aceitou ser obreiro. Nós vamos orar para que possamos servir o reino. E quando Deus te mostrar alguma coisa que você acredite que seja errado na obra de Deus, é porque Deus quer usar você para consertar. Eu aprendi isso. Pastor, o som lá da igreja é muito alto, muito alto, muito alto. É muito alto, é muito alto, muito alto, é muito alto. É porque Deus quer que você entre num curso de sonoplastia. É que Deus quer que você se coloque na disposição, porque Deus talvez abriu a sua visão para algo que precisa de fato às vezes acertar, e você tem que ser, não é para você criticar, é para você melhorar. A crítica construtiva é essa: quando eu falo algo e já levo a resolução do problema. Pastor, a igreja está muito quente, pastor, o ar-condicionado. É porque Deus quer que você pague a manutenção do ar-condicionado. Pastor, que eu não tenho dinheiro, então você vai ter uma ideia para fazer uma rifa para a gente conseguir melhorar aquilo ali. Gente, se cada liderado pegasse uma função de servir, seria muito mais leve para a gente, pastor. E sabe por que está sendo pesado? Porque a gente adotou a ideia que quanto mais eu sou consagrado, quanto mais eu subo de cargo, mais eu tenho que ser ovacionado e respeitado, honrado. Teve uma irmã que falou lá no culto, na reunião de obreiros, essa última, agora a ministra: pastor, eu não estou me sentindo honrado, porque às vezes vem pregador de fora, o senhor faz cartaz, e quando a gente dá casa para pregar, o senhor não coloca cartaz, ou quando coloca no dia. Falei: irmã, não sei se para a senhora a honra é cartaz, para mim a honra é subir no altar e pregar. Coloca a mão no seu coração. Você vai fazer uma oração agora em nome de Jesus. E você vai fazer uma oração que vai fazer gerar em você o Espírito que habita em Jesus. Habitavam 7 Espíritos em Jesus. Está em Isaías 11. Isso aqui é pano para manga para a gente falar muito tempo. Isaías 11 fala que habitavam 7 Espíritos de Jesus. 7. Você vai orar para que esse Espírito habite em você. O mesmo que habitou no Senhor, que não o fez, mesmo sendo Deus, ter por usurpação ser semelhante, e esvaziando-se da glória, se fez servo. E nesse momento eu queria que você orasse. Cada toque, cada nota, cada acorde, isso, cada batida, cada entoação, cada movimento seu na igreja ou pela igreja, em prol da igreja, precisa ser para servir o reino, para servir pessoas, para servir, é relacional. É por isso que a cruz vão ter 2 hastes. A vertical é que aponta a terra e Deus, e a horizontal é pessoas. Líderes precisam saber se relacionar com pessoas, e não existe forma melhor de se relacionar do que por servidão. Senhor, em nome de Jesus, estamos aqui na sua presença, e o Senhor me trouxe a esse lugar, ó Pai querido, para querer fazer com que os seus filhos pudessem entender o que é servir ao Senhor, porque o Senhor é aquele que tem o poder de transformar mentes. O Senhor tem o poder de convencer pessoas. O Senhor tem o poder de transformar pessoas.
O Senhor não veio à terra para querer melhorar a vida de ninguém. O Senhor veio para transformar a nossa mente. O Senhor veio para transformar o nosso intelecto. O Senhor veio para nos ensinar a te servir. O Senhor veio para nos levantar como vozes, nos levantar como flechas. O Senhor nos trouxe à terra para que nós viéssemos ser pessoas que pudéssemos ser pequenos cristos. E eu vejo um exército de pessoas nesse lugar. Eu vejo líderes que o Senhor tem levantados, pessoas, ó Pai, escolhidas talvez desde o ventre, talvez, ó Pai querido, vocacionadas para exercer essa função. E o inimigo tem feito com que os engodos da terra venham ludibriar o propósito da mente, os levando, ó Pai querido, a permear por caminhos que não são seus. Mas em nome de Jesus agora eu te peço, toque nesse coração, toque nessa mente, repreenda toda a influência satânica, repreenda toda a influência desse século, repreenda aquilo que não é da parte do Senhor e os faça viver a glória que só pode ser revelada pelo Senhor, pelo teu Espírito, pela manifestação da tua glória. Senhor, que possamos nos esvaziar de toda a glória terrena para nos enchermos da glória do Pai, para nos enchermos da glória dos céus. Em nome de Jesus, ó Pai querido, eu quero profetizar um destravar sobre essa igreja, um destravar sobre esse tempo, um destravar sobre esse ministério. Pai querido, toma a cada líder, a cada pastor, a cada obreiro, diácono, evangelista, missionários que aqui estão, e que a tua glória se manifesta, Pai querido, trazendo maturidade, ó glória, trazendo maturidade, trazendo direcionamento, trazendo vida, trazendo, ó Pai querido, tudo o que precisa para crescimento da sua obra. Em nome de Jesus, ó Espírito Santo de Deus, venha sobre nós, venha sobre nós, venha sobre nós, venha sobre nós. Em nome de Jesus, ó Pai. Aleluia. Em nome de Jesus, ó Deus, faça segundo a sua vontade nesse lugar, porque hoje é um lugar que o reino das trevas está em movimento. O reino das trevas está preocupado, porque o Senhor é o Deus que apara as arestas. O Senhor é o Deus que cuida, Senhor. O Senhor é o Deus que trabalha, Senhor. E quem é que pode impedir o teu agir nesse lugar? Que levará soremandará baracalavaria toremande revasi. Overia coremante te comenebra faia. Ruviaia otsia canamanto te pefaia. O Senhor é o Deus que está nesse lugar, ó Pai. Revai o camante de comedebra fúria. E o Senhor é o Deus que hoje desfaz todo o projeto do diabo contra essa igreja, todo o projeto do diabo contra esse servo. Por esses dias, o Senhor vai trazer na sua mão algo que está em oculto. E o Senhor vai provar para muita gente nesse lugar, não é fora, que Ele é o Deus que te colocou nesse lugar. Nessa noite o Senhor está dispensando algo sobre a tua vida, de uma porção maior, de uma unção que atravessa fronteiras, de algo que não pode ser contida pelas linhas que limitam o estado do Rio de Janeiro, porque um tempo de expansão chega sobre esse lugar. E esse encontro não é encontro de líderes e pastores somente, é uma escola de preparação de guerreiros para a grande peleja do mundo espiritual que acontece.
Cobadaraço, revaia, toremandaravalho. Armaduras novas o Senhor entrega. Armas novas o Senhor entrega. Estratégias novas são entregues. Porque a guerra entra para um novo nível. Terevaio se revaia. Doremante te come neblia faia. Probederé que ele afoia se revá. Existe uma conexão. E essa conexão é feita pelo Senhor em um outro continente. Porque esse ministério, o Senhor é o Deus que faz soprar sobre as nações. Que maior se faia ramando de pra faia oremandará calavaia. Porque o reino espiritual, eu falo isso pela segunda vez, está em movimento. Revaia torevaia takapramando. Está em movimento. E o que se movimenta nesse lugar traz autenticidade para aquilo que Deus colocou no teu coração. O Senhor faz algo novo. E alguém nesse lugar que estava sendo ludibriado por pensamentos externos, Deus hoje está tirando o espírito do encantamento no que tange a influência ministerial e está trazendo a essência do ministério para esse lugar. Deus está fazendo algo grande e o nome de Jesus será glorificado por mais uma vez. Que todos aplaudam ao nome do Senhor Jesus e que Ele seja exaltado nessa noite, em nome de Jesus. Aplauda Jesus, plenitude. Glória a Deus. Aleluia.